E o São Paulo tem mais uma joia vindo de Cotia. Trata-se de Matheus Ferreira, volante de 20 anos de idade que havia sido contratado do Vasco na temporada passada para o Sub-20. Ele chegou por empréstimo, deixou boa impressão e foi comprado por R$ 1,5 milhão. Se tornou capitão e peça fundamental do time Sub-20. Atleta com várias passagens pelas seleções brasileiras de base. Matheus Ferreira foi recentemente integrado ao time principal no CT da Barra Funda e deixou excelente impressão no técnico Dorival Júnior. A tendência é que o Matheus Ferreira comece a ganhar mais espaço no time de cima nas próximas rodadas. Até porque o São Paulo precisa de atletas jovens com potencial de revenda para fazer dinheiro. O tricolor passa por enormes dificuldades. E vê no Matheus Ferreira alguém com muita capacidade de evolução. Só para vocês entenderem, durante a Copa São Paulo, ele chegou a ter média de 12 roubadas de bola por partida. Capitão do Sub-20, passagem por seleção brasileira de base e alguém que parece ser bastante promissor. Cortês ou cordial nessa negociação, tá bom? João Wellington. Boa noite, Nicola. Caboclo eleito no São Paulo é carimbo para segundona. De lá para mais lá. Nem a CBF quis. Itapicuru na Bahia. Pois é, Rogério Caboclo, houve um movimento nessa semana entre conselheiros do São Paulo para que o Caboclo se torne o candidato da oposição, tá bom? Mais um superchat agora do Alex Santana. Boa noite, Nicola. O Cruzeiro é a terceira força do Brasil? Sim. Se não for, quem você acha que seria? Já era no ano passado. Foi o único que conseguiu ameaçar em algum momento o Flamengo e o Palmeiras. Começou de maneira extremamente ruim nessa temporada, sob o comando do Tite. O Tite foi embora e a coisa foi se acertando. Eu até achei que o Fluminense seria essa terceira força. O Fluminense já ficou para trás, tá? Então, sim, hoje é a terceira força do futebol brasileiro. E deixa eu contar uma curiosidade sobre o Cruzeiro. Tava conversando, cara, nessa época de janela aberta, a gente conversa com Deus e todo mundo, né? E eu tava conversando com uma pessoa que faz negócios com o Cruzeiro, e ela me contou uma curiosidade sobre o Fabrício Bruno. Em março, quando o Cruzeiro procurou o Al-Rayyan para contratar o Arthur Jorge, o Cruzeiro tomou um susto quando descobriu que a multa do Arthur Jorge para quebrar o contrato no time Qatari era de R$ 36 milhões. Depois de semanas de discussão com a participação do Paulo Pitombeira, que tem enorme trânsito nos clubes catares, conseguiram baixar essa multa para R$ 15 milhões. No dia em que o Cruzeiro ia depositar os 15 milhões, surgiu uma proposta do Al-Rayyan. O Al-Rayyan falou, pessoal, aí no Cruzeiro, temos uma sugestão. Em vez de pagarem os 15 milhões de reais, o que vocês acham de a gente colocar 10 milhões de euros e vocês vendem o Fabrício Bruno? Então, em vez de gastar 15 milhões de reais, vocês recebem 60 milhões de reais, fica um pacote de 75 e o Fabrício Bruno vira nosso jogador. O Pedro Lourenço recebeu a sugestão, pensou, olhou e ligou para o Arthur Jorge. Arthur, você está vindo para cá, né? Pois é. O teu time aí, o Al-Rayyan, está sugerindo que a gente não pague a multa e eles querem colocar 10 milhões de euros para que o Fabrício Bruno vá para lá. O que você pensa? Aí o Arthur Jorge disse, como é que nós estamos de grana aí, presidente? Não, estamos relativamente bem. Então, se está relativamente bem, não vende. Deixa o Fabrício Bruno que vai ser muito útil. E foi assim que o Fabrício Bruno ficou. Ele tinha custado 7 milhões de euros junto ao Flamengo. Fabrício Bruno que viveu um primeiro semestre de altos e baixos, né? Para não dizer de muitos baixos. Não foi um primeiro semestre legal, mas já melhorou e tem sido de fato bem útil. Ele e Jonathan Jesus, na minha opinião, formam uma dupla de zaga bem legal. Eli Fernandes, novidades no Vasco, cheguei agora, bora lá, Eli Fernandes. Colídio já foi anunciado, operação de 4 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos, tem mais 5 milhões e meio de dólares que podem ser adquiridos por 50% dos direitos econômicos se duas metas forem batidas, uma ligada ao tempo de próxima venda, a outra ligada ao número de partidas. Completou 40 jogos com determinada minutagem e o Vasco é obrigado a adquirir, tá? E o Paulinho vai ser vendido por mixaria mesmo, pelo menos não vai sair de graça. Pois é, o João Pedro está se referindo ao atacante do São Paulo, artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores. O Paulinho estava indo de graça para o Botafogo. O São Paulo estava rescindindo o contrato e ficando com um percentual de venda futura. A repercussão entre torcedores do São Paulo foi tão ruim, foi tão negativa que o São Paulo acabou recuando e se desfez desse negócio com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Paulinho está indo para o futebol português para um time chamado Torrense, que é da segunda divisão. O Torrense até chegou à final da Copa, acho que eles foram campeões da Copa de Portugal, quer ver? Ó? Porque o Torrense outro dia estava jogando com o Torrense, campeão. Eles jogaram contra o Porto outro dia, né? Não, jogaram contra o Sport. O time da segunda divisão vence o Sport na final. Peraí.
Ó, Torrense bateu o gigante Sporting de Lisboa. O Torrense fez história no dia 24 de maio de 26, ao vencer o Sporting por 2-1 na prorrogação e conquistar a Taça de Portugal pela primeira vez. A equipe de Torres Vedras, que disputa a segunda divisão, garantiu um feito inédito para um clube do escalão secundário e assegurou vaga na Liga Europa. Pois é, o Torrense, que joga a segunda divisão, foi campeão da Taça de Portugal e vai ter a oportunidade de jogar a Liga Europa, e é para lá que o Paulinho tá indo. O empréstimo é gratuito, mas a opção de compra é de 1 milhão de euros, tá? Silmar Lima, boa noite. Quais as novidades no meu tricolor? Silmar, deixa eu contar uma exclusiva. Tem um menino chamado Matheus Ferreira, ele é volante, disputou a Copa São Paulo como titular absoluto, havia sido comprado do Vasco no ano passado, né? Operação de 1,5 milhão de reais. Ele está treinando no time principal, tem sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, né? Pelo Dorival Júnior, né? Um cara de muita intensidade, de proteção ao sistema defensivo, rouba muita bola. E a informação que surgiu no ano passado é de que o São Paulo havia comprado por 80% dos direitos econômicos, por 1,5 milhão de reais, 80% dos direitos econômicos junto ao Vasco. E é aqui que vem a informação exclusiva. São Paulo acabou não pagando nenhum centavo desse 1,5 milhão de reais. É que o Vasco tinha uma dívida com o São Paulo pelo Léo Pelé. E as partes acabaram se acordando para que esse 1,5 milhão de reais fosse abatido da dívida do Vasco em relação ao Léo Pelé, tá? Então, a verdade é que o Matheus Ferreira chegou ao São Paulo sem custos, volante que chegou por empréstimo, foi comprado, deixou excelente impressão e deve ganhar mais minutos no time principal ao longo da temporada. Reviravolta por atacante de saída do São Paulo, hein, rapaziada? Quem diria? Nas últimas semanas, né, o São Paulo estava encaminhando a saída de Paulinho para o Botafogo de Ribeirão Preto de São Paulo, né? Mas ontem, segundo o jornalista Gabriel Sá, o São Paulo encaminhou a saída de Paulinho para o Torrense de Portugal. Uma mudança de última hora que pegou a todos de surpresa, né, rapaziada? Paulinho vai para Portugal com um contrato de empréstimo até junho do ano que vem, tá? O contrato prevê opção de compra fixada em... Cara, eu vou falar isso aqui, mas é loucura. 1 milhão de euros, rapaziada. 5 milhões e 800 mil reais para uma promessa das categorias de... Um valor absurdo para uma promessa das categorias de base do Tricolor. Um jogador que, pô, foi destaque na copinha deste ano, do ano passado. Um jogador que tinha muita promessa. Um jogador que o São Paulo falou, não, vamos emprestar para dar rodagem para ele voltar no ano que vem, para ele conseguir jogar aqui. Aí você me coloca o valor da multa rescisória em 1 milhão de euros? 1 milhão de euros? Tá de sacanagem, velho. O São Paulo vendeu o Juan pro Southampton por 1 milhão de euros. Mas por quê? Porque o Juan tava em fim de contrato. 6 meses para acabar o contrato, ele já poderia assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. E ele e seus empresários já haviam definido que não renovariam o contrato com o São Paulo. O Paulinho é uma situação totalmente diferente. Tem contrato até 2028, se não estiver enganado. O cara não tá em fim de contrato. Para que você coloca uma multa em... Uma multa não, né? Uma cláusula... 1 milhão de euros, é um absurdo completo. Falando sobre o Torrense, eles acabaram de ser campeões aí da Taça de Portugal. É um clube que disputa a segunda divisão do país, mas já está embalado e já classificado para a UEFA Europa League, que é a segunda divisão da Champions, né? O Torrense também está contratando o goleiro Lucas Paz, revelado na base de Cotia. Quanto a Paulinho, ele iria para o Botafogo por empréstimo. Aí o São Paulo iria liberar em definitivo sem custos. Após a pressão da torcida, o São Paulo voltou atrás e iria emprestar o jogador ao Botafogo. E no fim mudou de ideia de novo e agora o Paulinho vai para Portugal. E aí o que acontece? Quando o Paulinho iria para o Botafogo por empréstimo, não teria opção de compra, ou seja, ele voltaria ao clube. Agora estão emprestando ele com cláusula de 1 milhão de euros. Os valores da opção de compra são ridículos. Mais uma vez o São Paulo errando feio e desvalorizando seus ativos, principalmente a joias de Cotia. Rafinha e Macis estão destruindo a base de Cotia e destruindo o São Paulo Futebol Clube. Essa gestão nada mais é do que uma versão piorada da gestão Casares. É uma vergonha por completo. Rafinha, você está se tornando um dos piores dirigentes da história do São Paulo. Você, Rafinha, tá se tornando pior do que o Raí. E olha que o Raí fez um monte de negociação, um monte de pataquada. Você, Rafinha, você já conseguiu ser pior do que o Alexandre Pássaro. Você, Rafinha, está chegando no nível de Carlos Belmonte. Eu acho que o Belmonte, né, foi melhor diretor do que você. Porque o que você tá fazendo, Rafinha, com o São Paulo, porque as negociações, quem está fazendo é o Rafinha. O que você tá fazendo com o São Paulo é um absurdo. Você que se diz São Paulino, você que é por muitos considerado ídolo, é uma vergonha o que você tá arrebentando com a instituição. É isso, fica aqui o meu desabafo. Hoje é vídeo de desabafo, né? Meu Deus. Pode cravar, hein? O São Paulo acertou a renovação de contrato de Caleri. O acordo já havia sido encaminhado nos últimos dias, tá? O novo vínculo será válido por mais 2 temporadas, até o final de 2028.
E caso o Caleri atua 60% dos jogos em 2028, no último ano de contrato, o vínculo será renovado automaticamente até o final de 2029. Caleri já assinou a renovação de contrato com o São Paulo, tá? O argentino sempre priorizou a permanência no tricolor. Seus empresários, no entanto, queriam muito que ele deixasse o clube e fosse para outros clubes ali, para outros mercados, né? Havia duas propostas na mesa por Caleri, uma do Orlando City e outra do Monterrey, tudo para assinar pré-contrato e ir para lá em 2027. As duas eram maiores financeiramente do que o São Paulo ofereceu para ele. Caleri renovou pelo carinho que tem com o clube, né? E porque tem 3 metas ali que quer atingir no tricolor. A primeira é ele chegar ao 100º gol pelo clube do Morumbi, né? A segunda é voltar a disputar a Libertadores e a última, ser campeão da Libertadores pelo São Paulo. Nos próximos dias, São Paulo deve anunciar oficialmente a renovação de contrato de Caleri, mas pode cravar, o acordo já está fechado e devidamente assinado. Você gostou da renovação de contrato de Caleri? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião, tá? Bom, o São Paulo tem mais um problema para resolver na justiça, tá? Não na justiça comum, mas mais uma vez por conta de um jogador que nem está mais no clube. O Sport Recife acionou o CNRD para cobrar um valor da transferência de Neverton para o Shakhtar Donetsk. Vale lembrar que o São Paulo vendeu o Neverton por 19 milhões e meio de reais na época, um valor que inclusive foi alvo de muitas críticas por parte da torcida e principalmente da mídia alternativa. Eu mesmo fui um dos que mais critiquei aqui essa negociação. Para mim foi estapafúrdia. Até porque o Neverton era uma das grandes promessas das categorias de base do clube, né, rapaz? Ele era do Sub-17 ainda, mas sequer atuou no time principal. O Sport entra na jogada, pois tem participação nos direitos do jogador. Neverton passou pelas categorias de base do Sport, se não me engano, jogou o Sub-15 por lá. O clube pernambucano, então, está cobrando cerca de 1,5 milhão de reais do São Paulo. Esse valor seria pela participação pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. O caso será analisado pelo CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, né, da CBF. Até o momento dessa gravação, o São Paulo não se pronunciou oficialmente sobre a ação movida pelo Sport, tá? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas é mais uma situação que o São Paulo tem que resolver aí de justiça, de dívida com o jogador, de pagar para empresário, pagar para clube, pagar para não sei quem, uma situação delicada que vive o clube do Morumbi, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.